Vocês vão ver aí no material essa dica importantíssima, imprescindível de você olhar e tentar colocar em prática na sua redação, que é a ideia de como fazer boas reflexões na sua redação. Eu indico para você fazer essa reflexão justamente lá no último período do parágrafo de desenvolvimento, que é na consequência. Porque você já vai ter discutido, levantado a tese, explicado essa tese e mostrado um exemplo, e a partir disso você faz uma reflexão disso tudo que você abordou dentro do parágrafo de desenvolvimento. Então, qual é a melhor forma da gente fazer boas reflexões dentro da nossa redação? A primeira forma de você fazer boas reflexões na sua redação é você comparar teoria e prática. Como a gente podemos perceber, existem problemas sociais no Brasil que, na teoria, eles não eram para existir mais, mas na prática eles acabam tendo grande recorrência. Como a gente percebe, existem muitos problemas que eles são combatidos pela lei, no caso na teoria, sendo que na prática eles ocorrem constantemente no nosso dia a dia. Então é justamente isso, você fazer essa comparação entre teoria e prática. Quando você tem esse bom domínio aí de fazer essa percepção, por exemplo, de uma lei, de um artigo que existe na Constituição que está relacionado ao tema, então você vai conseguir fazer essa reflexão de que existe na teoria, está lá na lei, sendo que na prática isso não é colocado realmente para valer. Então, o exemplo aí de como é que a gente poderia fazer lá no último período do parágrafo de desenvolvimento para concluir a ideia que você iniciou e fundamentou com a explicação e o exemplo para garantir um bom argumento. Enquanto a punição àqueles que disseminam discurso de ódio não for aplicada na prática, não serão impostos limites à liberdade de expressão. Você está falando aí sobre, no parágrafo, por exemplo, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, sobre a questão da liberdade de expressão. Então, você vai falar que o quê? Lá, você levantou a tese de que o poder público ele é imprudente quanto à garantia da liberdade de expressão e impor limites nas redes sociais, seja onde for, para garantir a harmonia aí social. Então você mostrou isso para o corretor. Aí você falou que a inexistência de leis que punam infratores que exercem do papel da liberdade de expressão apenas para disseminar discurso de ódio, fazer injúria, calúnia contra outro ser, é frequente no Brasil, a gente percebe isso, né? Aí você vai fazer essa reflexão depois que você discorreu sobre tudo isso. Enquanto a punição àqueles que disseminam discurso de ódio não for aplicada na prática, não serão impostos limites à liberdade de expressão. Então, se na teoria lá é previsto que aqueles que disseminam ódio em redes sociais, seja pessoalmente no mercado de trabalho, contra outro indivíduo, se ela não for colocada em prática, não serão realmente impostos limites na liberdade de expressão de todos nós. A segunda forma de você fazer boa reflexão é justamente você perceber causadores. E isso aí já está bem evidente dentro da nossa estrutura que a gente utiliza aí, que a gente está aprendendo. Que é justamente você vai abordar dois causadores da problemática, um no primeiro parágrafo de desenvolvimento e o outro causador no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, grande parte dos problemas aí brasileiros ou ele é causado pela própria sociedade, como a gente viu lá na construção das teses, ou ele é causado por a ineficiência do poder público, de não conseguir gerir esse problema aí e promover mecanismos para tornar uma melhoria. Então, como é que a gente, teoricamente, já aprendeu aí, que é justamente na construção das teses? O excesso de liberdade de expressão e os discursos de ódio representam grave problema social. Ok. E são motivados, então ele está mostrando para o corretor quem é que causa esse problema do excesso de liberdade de expressão e os discursos de ódio na sociedade brasileira. São motivados pela cultura do preconceito, enraizada culturalmente na sociedade brasileira. Então ele vai ter que abordar aí
digamos, em um dos seus parágrafos de desenvolvimento, essa questão da cultura do preconceito que está enraizada na cultura brasileira. Então, esse é o causador do problema do excesso de liberdade de expressão e de discurso de ódio na sociedade brasileira, a cultura de preconceito. O terceiro modo é justamente você prever consequências, e isso já está bem explícito aí dentro da nossa estrutura, que é o último período do parágrafo de desenvolvimento, que é você colocar uma consequência do problema, do causador da problemática. Então ele coloca aqui, ó, o professor Vinícius. Caso não haja limites à liberdade de expressão, a sociedade brasileira conviverá diariamente com discursos de ódios e com notícias falsas. Então ele mostra aí que ele prevê uma consequência desse causador, desse excesso, desse preconceito enraizado. Se não houver limites à liberdade de expressão, a sociedade brasileira vai conviver com discurso de ódio e notícias falsas constantemente, que é o que já existe no nosso país. Então, necessariamente você não precisa prever, mas você pode mostrar na nossa estrutura, como a gente viu aí. Você vai mostrar qual é a consequência disso. Em decorrência disso, a sociedade brasileira convive diariamente com excesso de discurso de ódio nas redes sociais e notícias falsas, seja produzidas por robôs ou reproduzidas pela própria sociedade no contexto aí que você vai estar utilizando. A quarta forma de você fazer uma boa reflexão é justamente você identificar incoerência. O exemplo aí, por exemplo, se o Brasil quer mostrar que ele é preocupado com a questão ambiental, ele tenta demonstrar isso para os outros países, mas ele chega lá e permite a extração de madeira na Amazônia de forma que a cada 1 hora 50 campos de futebol equivale à destruição da floresta Amazônia a 50 campos de futebol. Então isso é uma incoerência, né, para um país que quer demonstrar para as outras nações que ele se preocupa com a questão ambiental e entrega a floresta Amazônia para essas, sei lá, empresas, deixa a mercê aí do uso da extração da madeira de forma de destruir a biodiversidade tão importante não só para o Brasil como para o planeta Terra por completo. Aí você vê aí como exemplo que o professor Vinícius coloca. É incoerente que o Brasil busque tornar-se uma nação desenvolvida, mas seja indiferente aos excessos da liberdade de expressão. Então, se o Brasil quer ser uma potência mundial, aí, um país desenvolvido, e ele ainda deixa essa questão do excesso de liberdade de expressão permear pela sociedade e ser um grande problema social aí para todos nós. Então isso é uma incoerência, não condiz com aquele lema que o Brasil está querendo passar. Outra forma de você fazer boas reflexões é de você propor soluções. Você não vai dizer o que é que você vai solucionar já detalhadamente, mas em determinados pontos, seja lá no último parágrafo, no último período do parágrafo de desenvolvimento, é você, tipo, para esse problema que você vai estar abordando, você meio que dizer qual é a solução mais efetiva para ele. Aí ele coloca aí como exemplo. É urgente que a liberdade de expressão respeite limites, sob pena de prejuízo à sociedade contemporânea. Então, se não houver limites na liberdade de expressão... perdão, estou confundindo com outro. Como é que você ia propor essa solução? Por exemplo, é urgente que a liberdade de expressão respeite limites, sob pena de prejuízo à sociedade contemporânea. Você está mostrando para ele o que é que deve ser feito, o que é que precisa melhorar para esse excesso de liberdade de expressão. É justamente impor limites e, de certa forma, assegurar a liberdade de expressão para a sociedade. Fazendo aí uma análise do que a gente falou aí dessas formas de você fazer boas reflexões dentro da sua redação, eu indico que você utilize ela muito no último período do parágrafo de desenvolvimento, porque isso mostra para o corretor que as suas ideias são circulares, que você apresenta a tese, que você explica ela, que você exemplifica e ao decorrer de todas as informações que você trouxe, você consegue fazer uma reflexão disso tudo e
passar com clareza e objetividade para o corretor o que é que se queria dizer.